lá, Ivan. Estamos aqui novamente, aproveitando esse tempo que Deus nos oferece para executar um trabalho em nome da doutrina, de maneira muito simples, já que somos aprendizes, estamos aqui para aprender também. E ultimamente, e você sabe tanto quanto eu, nós estamos sendo muito perguntados, por trabalharmos na área da comunicação, por gente de todas as áreas da cultura humana. Muito heterogênea a cultura do mundo. Todo mundo quer saber o que é o Espiritismo. E se contenta muitas vezes com uma resposta simples, mas que não tem fundamento. Uma das perguntas que eu acho que tem sido feita com bastante frequência é o que é o Espiritismo? O que nós poderíamos falar a respeito deste tema para passar para esse internauta ou para os internautas uma informação a respeito disso? O que é o Espiritismo? Essa é uma pergunta muito curiosa, porque Kardec também teve essa dificuldade. Kardec perguntou para mais de 10 médiuns diferentes, ele fez cerca de 1019 perguntas, que constam do Livro dos Espíritos, de 1857. Ocorre que várias perguntas dessas 1019, para perguntar sobre o Espiritismo, várias dessas perguntas tinham subperguntas. Então eu não contei, mas na verdade deve ter 2.000, 3.000 perguntas para entender a filosofia espírita. Então o caminho é muito grande. E que tipo nós poderíamos oferecer a quem nos procura, não depende da área de cultura, do grau de conhecimento, o mínimo necessário para que a pessoa tenha ideia precisa do que significa realmente doutrina espírita. É um tratado psicológico em relação à espiritualidade. O que a gente poderia passar para a pessoa? Então, uma ideia seria aquilo que você já tinha comentado comigo, de falar sobre os fundamentos do Espiritismo, que são poucos. Não é? Nós poderíamos falar, nesta edição, sobre Deus, é uma pergunta interessante, como é que o Espiritismo concebe a figura da divindade, né? Deus, podemos falar sobre evolução, também é um princípio básico da doutrina espírita. Podemos falar também sobre reencarnação, está ligado, um conceito, um fundamento está ligado com o outro, né? Tem muita ligação, né? E além da evolução, nós podemos fechar falando de causa e efeito. O que você acha? É interessante, não é tão fácil, né? Evidentemente, porque nós não pretendemos aqui nos aprofundar, nós pretendemos dar uma resposta lógica em relação a cada um desses princípios. Depois, evidente, quem estiver assistindo o nosso programa interessado vai buscar um conhecimento mais amplo nas obras de Kardec. Não? Éder, eu queria mencionar só um fator que eu acho relevante para os nossos amigos internautas, que é como nasceu a doutrina, a filosofia espírita. Muitas outras religiões, a religião nasceu de uma iluminação de alguém. Alguém ficou iluminado e recebeu pronta, diretamente de Deus, recebeu pronta a sua doutrina. No caso de Kardec, primeiro, ele não recebeu diretamente de Deus, recebeu de diversos espíritos, por meio de diversos médiuns, e não veio pronta. Porque ele questionava, ele confrontava uma resposta que ele obteve um dia por meio de uma médium, por meio de um espírito, ele confrontava essa resposta com outra, que ele perguntou para outra médium. A maioria das médiums eram moças de 14, 15, 16 anos. Ele confrontava, ele não aceitava, ele questionava, ele perguntava de novo. Então ele foi lapidando essas respostas para que elas tenham coerência entre si, para que não houvesse conflito. Isso é importante de mencionar. E a primeira pergunta desse livro, qual foi o primeiro questionamento que ele fez a respeito? Qual foi o tema principal? Interessante, né? Ele queria conhecer a doutrina que os espíritos queriam trazer para nós. E a primeira pergunta que ele fez, o que é Deus?
por trás de toda a crença existe a crença na divindade, em algo superior a nós. Né? E foi isso que aconteceu e os espíritos responderam. De uma forma muito simples e sintética a princípio. Depois teve desenvolvimentos. Mas a primeira resposta qual que foi? É que se a gente queria saber o que é ou quem é. E isso tem uma diferença muito grande, né? O que é o seguinte, o Deus antropomórfico que se desenha na história, de alguém sentado num trono lá comandando, é uma coisa. Agora, esse Deus, com uma concepção avançadíssima que o Espiritismo traz, é o que é, né? É o que é, e não quem é. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Foi uma parte que os Espíritos nos trouxeram. Mas a visão de Deus para os espíritas que estudam a doutrina, ela é muito positiva, ela é muito otimista, ela é muito alegre. Que para o entendimento espírita, Deus é amor. E só existe um Deus. Ele não está brigando com outra força no universo. Ele criou tudo. Ele é o Todo-Poderoso. E criou com um propósito. Propósito de conquistarmos níveis cada vez maiores de felicidade, de bem-estar, de crescimento em todos os sentidos, no sentimento, na intelectualidade. Então é uma fatalidade. Então o espírita necessariamente tem que ser uma pessoa idealista, otimista, positiva, porque a mensagem é essa. Mas Ivan, interessou tanto a resposta dele que os que trabalhavam com ele perguntaram algumas coisas mais. E num determinado momento os espíritos respondem: o que nós passamos já é tudo que vocês podem entender. Não pergunta mais porque vocês não vão compreender se eu passar mais alguma coisa a respeito do que é Deus ou de quem é Deus, né? Para quem tem dificuldade de entender essa forma com que os espíritos não quiseram entrar em detalhes sobre Deus, nós podemos fazer um paralelo com a astrofísica. Quando a gente que não conhece esse assunto vê um documentário e vê falando que existem sóis, um sol maior que o nosso Sol, algumas milhões de vezes, são números astronômicos, porque a nossa galáxia tem mais de 200 milhões de planetas. Né? São números muito assustadores, a gente tem dificuldade de entender. Uma coisa grandiosa. E Deus é a coisa mais grandiosa que existe. Nós teremos muita dificuldade de entender, mas já entendemos bastante. Mas tudo bem, eu sou aquele que te perguntou, que estava querendo saber a resposta, mas tudo bem, muito bonito essa teoria, filosofia, né? É subjetiva, não entendi direito. Mas se eu fui criado por ele, e eu não compreendo realmente o que significa a vida, tem algum fundamento que dê para mim coerência para eu entender a proposta dele em termos de vida? Então, no meu modo de entender, Éder, tem muita coerência no conhecimento espírita sobre Deus. Tem muita coerência. Mas uma das leis. Ah, você está dizendo em leis? A primeira coerência é que Deus criou um universo perfeito. Ele é perfeito, criou um universo perfeito, nada mais lógico. Esse universo perfeito é regido por leis que naturalmente interagem no universo e cuidam para manter a ordem e o encaminhamento positivo de tudo. Então, eu achei que esse entendimento é muito... Mas é constante a mudança das leis humanas em relação à administração da lei divina. Quer dizer, a sociedade vive mudando muito. Existe um processo de evolução no aspecto social e individual? Esse é um ponto muito interessante e a gente pode finalizar essa primeira etapa com esse ponto, que é a lei de evolução. Tudo no universo evolui, tudo cresce para melhor. Todos os seres vivos têm uma trajetória de crescimento e de progresso, visando conquistas cada vez maiores de conhecimento e de qualidade de sentimento. Pois é, Ivan, nós falamos em evolução. É evidente que quando se fala em evolução, coisa tão ampla que a gente joga a pessoa num mar de considerações.
Mas podemos especificar bem isso de maneira que o nosso internauta possa entender que é a lei do progresso, que representa um trabalho perfeito, gera evolução. Os Espíritos deixam claro que Deus nos criou simples e ignorantes destinados a crescer. Não sabemos aonde que vamos chegar, né? Mas vamos chegar nos níveis de espíritos superiores, vamos crescendo. A lei é infinita e é para todos, né? Não tem um espírito que não passou pela lei de evolução. Todos passam pela lei de evolução. Um aspecto interessante é que, discorrendo mais sobre isso, os espíritos falam que nós temos que aprender a agir no bem, a fazer o bem de forma automática, sem nos controlarmos, sem pensarmos 2, 3 vezes para decidirmos pelo bem. Tem que ser uma coisa automática. Para ser uma coisa automática, nós precisamos exercitar muito isso, né? A gente exercita tanto, é como dirigir, que de repente a gente dirige sem pensar no que está fazendo. Nós temos que fazer o bem dessa forma, sem pensar no que está fazendo. E aí Kardec pergunta para os espíritos, o que é o bem? E os espíritos respondem, o bem é tudo que está dentro das leis naturais de Deus. E o mal é a ignorância, é tudo que se afasta das leis naturais. E o nosso caminho na evolução é esse. Mas então os desajustes da Terra só podem ser explicados através da reencarnação? Porque é difícil entender as questões da evolução da humanidade, dados os contrastes incríveis que existem em termos de moral, de visão filosófica, aspecto religioso. Quer dizer, a reencarnação cabe aí para dar um complemento lógico em relação à lei da evolução? A reencarnação faz parte do que eu diria que é um sistema educacional universal. O sistema é perfeito, Deus é perfeito. Então tem todo um sistema, tem toda uma série de fatores que nos auxiliam ao nosso determinismo, que é crescermos e progredirmos. E um desses fatores, e muito relevantes, é a reencarnação. Com a reencarnação, com as reencarnações, é aquilo que nós falávamos há pouco. Nós exercitamos, até automatizarmos, um comportamento moral adequado, harmônico, equilibrado, que faz bem para a sociedade, que faz bem para todos. Alguém reencarna para sofrer? Ou o significado da reencarnação é outro? Aqui nós vamos entrar num outro ponto que nós vamos abordar também, que é a lei de causas e efeitos, né? Mas as pessoas, pelo entendimento espírita, nós reencarnamos para aprender. E o sofrimento faz parte da vida. Então, o sofrimento faz parte. Não é um castigo, faz parte da vida. E tem sempre um aprendizado por trás, que nós precisamos entender. O Espiritismo diz que esse mundo é um mundo de provas e expiações. Provas é aquilo que eu já faz tempo que eu deixei de fazer, que é aquela prova na escola, no meu tempo chamava sabatina, ia nervoso para fazer a prova. Então, prova é uma aferição do seu conhecimento. Quer dizer, você realmente aprendeu essa lição? Então, vamos fazer uma provinha aqui. Normalmente, o próprio espírito pede isso, para ficar tranquilo com a sua consciência. Não, eu realmente... E a expiação? A expiação é dentro da lei de causas e efeitos. Então, para todo efeito tem uma causa. Se eu estou sofrendo hoje, eu tenho que buscar a causa. Por que eu estou sofrendo hoje? Porque eu me viciei em bebidas alcoólicas e agora estou com uma doença no fígado. Para todo efeito tem uma causa. Então a causa foi você ter exagerado nesse hábito. Então é isso. No aspecto moral também é a mesma coisa. Eu estou sofrendo hoje, eu tive uma causa moral. Eu cometi algum ato que prejudicou alguém no passado. Então, isso é um passado remotíssimo até, não precisa ser Pode ontem. ser remoto, pode ser remoto.
mas isso não se perde na consciência do homem e do espírito. Está sempre ali. E quanto mais nós evoluímos, mais a necessidade de reparação ela é mais forte na mente. Você usou essa expressão reparação, ela cabe tão bem para a gente explicar realmente o processo de reencarnação, não? É o erro, o arrependimento, a pena, só isso não vale. Você precisa reparar, né? É isso. Precisa se arrepender, né? O que é o arrependimento? É você se conscientizar que você não agiu da melhor forma possível. Mas isso basta? Não, você tem que agir para tentar reparar, ou com a própria pessoa, ou com os próprios envolvidos, ou com outros. Né? Na vida. O importante é você fazer o bem. Né? Já diz no Evangelho que o bem cobre a multidão de pecados. É interessante que, via de regra, se faz muita confusão e é muito fácil a gente dizer para o outro que ele está sofrendo determinada situação, porque na outra reencarnação poderia ter. Fica quieto. Não poderia, você não sabemos de nada da vida do outro. Existem leis justas, magnânimas, divinas, que te colocou no lugar certo. Ensina aquele lidar com aquilo que está aqui e ressignificar em termos de valores para poder tomar uma posição melhor em relação ao seu futuro. Seria isso? É isso. Muita gente ainda tem um conhecimento ou uma visão equivocada de causa e efeito. Ela entende que é um castigo. Quer dizer, se eu bati em alguém, machuquei alguém, eu serei machucado na outra encarnação. Né? Não é isso. A lei é de aprendizado, a lei é de amor. A lei maior, existem muitas leis, mas a lei maior, para a gente não se confundir, é a lei de amor. Essa está acima de todas as outras leis. Então a ordem é sempre ser fraterno, ser amigo, né, e amar ao próximo. Se você aprendeu a lição, você não precisa passar pelo problema. Você só passa pelo problema como último recurso. Puxa, essa pessoa nada adiantou, então vamos dar um chacoalhão nele para ver se ele acorda e desperta rumo ao caminho correto. As leis humanas avançaram a ponto de hoje ter penas alternativas. Será que a reencarnação não são as penas alternativas para o espírito aprender? Não é uma prisão, não é um castigo. Eu não gosto de pensar em pena. Houve um erro, há uma penalização na lei, porque isso é em questão, inclusive, de consciência. O indivíduo se sente culpado. Aí sim. O maior tribunal que nós vamos enfrentar não é externo, é da nossa própria consciência. Porque o Kardec pergunta para os espíritos, mas o espírito tem condição de saber o que é certo e o que é errado? Sim, tem. Mas como que ele tem? Porque cada um tem a sua cultura, o seu estudo. Os espíritos disseram, as leis de Deus estão na consciência do homem. Então, na energia que nos habita, que foi criada por Deus, já existe, em essência, essa percepção do que é certo e errado. Podemos até não saber explicar, mas sentimos se é certo ou se é errado. Sem dúvida. Agora, é interessante que você quer conhecer a sua história, você vai buscar as fotografias, você vai pedir que outro lembre de coisas suas do passado, mas me parece que o passado externo é a retratação daquilo que nós fizemos. Ele, na realidade, mora na nossa intimidade. Nosso passado está dentro da nossa própria cidadela íntima. Não sei se entendi direito a sua colocação, mas eu imagino que... O que você fez no passado está registrado na tua intimidade? Está registrado, muito registrado, em forma de percepções, de sentimento. Eu não posso não lembrar de outra encarnação, mas eu encontro uma pessoa, eu recebo uma percepção sobre essa pessoa. Justamente... são as oportunidades que temos para aprendermos a lidar com pessoas e situações que não fomos muito felizes na encarnação anterior. Isso é o mínimo que a gente pode comentar num bate-papo tão curto quanto o nosso. Né? Tem muita coisa para nós falarmos sobre isso. Queremos só
afirmar o seguinte: o errar faz parte do processo de evolução, só não podemos reincidir muito no mesmo tipo de erro. Pois é, mas sobre isso tem muita coisa para a gente falar. Evidentemente, fica aqui a possibilidade de retornarmos, agradecendo os nossos internautas, e dar um recado. A ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo, discute, analisa, estuda, mas não fecha as questões. Um abraço.